Senhor, por essa manhã está nos concedendo a tua santa e bendita paz. Graças te damos, Senhor, por ter chegado até aqui a tua casa de oração. Pai amado, por cada vida que, Senhor, que já entrou para a tua casa. E, Pai amado, os teus filhos ainda que estão caminhando para aqui. E aqueles, Senhor Deus, que tu sabes, Deus, que não poderão estar aqui também. Toma nas tuas mãos, Pai amado, ouve nossa oração, nosso clamor. E responda-nos, ó Deus, mediante o teu querer e a tua vontade. Que nós possamos entender, Senhor, o teu querer e a tua vontade. Muito obrigado por essa oportunidade. É que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje nós estamos celebrando, Dia da Escola Dominical. E nós temos, pastora, eu vou dar uma furadinha aqui na liturgia. Irmão, pode sentar. Nós temos um louvor na igreja metodista, acho que todas as denominações, nas igrejas, tem para cada data tem um louvor, para cada época tem um louvor. E hoje eu comecei a me lembrar de um louvor, que eu vou pegar meu óculos que eu esqueci, de um louvor que ele... eu aprendi assim, tu no teu cantinho e eu no meu. No decorrer do tempo, nós começamos a cantar um pouquinho diferente. Tirou você do teu cantinho, e começamos a cantar assim. Vou tentar o cantinho, esqueci a palavra. Mas nós trocamos. Mas aí eu fiquei, por que eu esqueci? Vou até falar assim. Porque eu esqueci. Já vou falar, irmã. É 155. Porque tu no teu cantinho, eu no meu, aonde eu estiver, aonde você estiver, você tem que dizer quem você é. É sua identidade. Então, esse tu no teu cantinho e eu no meu, não tem, eu interpreto assim, aonde eu estiver, no colégio, no trabalho, em casa, meus vizinhos, eu vou ter que dizer, mostrar a minha identidade. Aí eu vou pedir os irmãos que têm inário para abrir lá no 155 e vamos cantar esse louvor bem forte, porque ele tem assim, uma letra muito bonita. Tem pessoas que cantam de uma forma, eu vou cantar do jeito que eu aprendi, eu creio que essa é a maioria, É assim: manda-nos luz, ó Senhor Jesus, como a vela acesa dá de noite a luz, quer que nós brilhemos como a luz do céu, tu no teu cantinho e eu no meu. Cristo sempre a luz para si requer, percebendo logo se ela enfraquecer, sempre a luz mostremos que Jesus nos deu. Eu aprendi assim: onde estivermos, você e eu, ao redor então manda a luz raiar, para as densas trevas hoje dissipar. Com Jesus brilhemos, por nos acendeu, tu no teu cantinho e eu no meu. Eu acho que deu muito bonito, aprendi quando era criança, E como eu era criança, eu cantava assim. E essa parte aqui, essa última estrofe, ao redor então manda a luz raiar, para dessas trevas hoje dissipar. Com Jesus brilhemos, pois nos acendeu, tu no teu cantinho e eu no meu. Amém. Eu achei isso muito lindo.
E mais um pouco de mais uma oração, eu vou pedir à irmã Marli que ore, tá? Pai, nós louvamos o teu nome, Senhor, por esta manhã, Deus. E somos gratos, Senhor, por estarmos aqui, Senhor, na tua casa, Pai. Obrigada, Senhor, por esta oportunidade. Obrigada, Senhor, pelo fôlego de vida. Amém. Obrigada, Pai, pela tua fidelidade, Senhor. Estamos de pé, Senhor, graças a ti, Senhor. Te agradecemos, Senhor, por tudo aquilo que tu és, Senhor. O Senhor venha abençoar as nossas falhas, Senhor. Que o Senhor venha, Senhor, nos ajudar, Senhor, a fazer a tua vontade, Deus. Que nós possamos, Senhor, aprender mais de ti, Senhor. E praticar, Senhor, sermos filhos obedientes à tua palavra, Senhor. Andar conforme tu queres, Paizinho. Nós te agradecemos e te louvamos nesta manhã, Senhor. Toma cada vida aqui, Deus. Toma, Senhor, cada família representada, Senhor. Prepara tudo aquilo que vai ser feito aqui, Senhor. E que o Senhor possa falar conosco, Pai, nesta manhã mais uma vez, Pai. É a oração que eu faço, te agradeço no nome santo de Jesus. Amém. Amém. E, irmão, abra a sua Bíblia no Salmo 40, versículo 5. Esse salmo ele é muito bonito, mas eu vou só ler só o versículo 5. E vou falar rapidinho. Quem foi aqui da fundação da Betel Bangu vai entender esse salmo. Muitas são, Senhor, meu Deus, as maravilhas que tem operado para conosco, e os teus pensamentos não podem contar diante de ti. Se eu os quisera anunciar e deles falar, são mais do que podem contar. Muitas foram as maravilhas que estou aqui neste lugar. Da palavra ministra de louvor. Amém. Só da igreja com a paz do Senhor. Amém. Vamos estar adorando o nome do nosso Deus nesse momento, declarando toda a grandeza, toda a maravilha, toda a bondade do Senhor para conosco. Não há Deus maior. Como nosso Deus.
aqui nessa manhã para dizer que o Senhor é santo, grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Por isso nós estamos alegres e o nosso prazer está aqui na casa do Senhor. Amém? Meu maior prazer é estar em tua presença e prostrado aos teus pés, te adorar, Jesus, Senhor da minha vida. Eu ouço a sua voz, eu sinto seu poder aqui. Quero mais de ti, Senhor, do teu poder e a tua unção. Eu ergo as minhas mãos e clamo, derrama a sua glória, derrama a sua Shekinah, Senhor. Inunda o meu ser nos rios deste amor, derrama a sua glória, derrama a sua Shekinah, Senhor. Inunda o meu ser nos rios deste amor. Amém. Amém. Nós vamos ter duas partes, né, hoje na escola dominical. Esse momento agora aqui, irmão, pode sentar. Eu vou fazer uma leitura e depois, após essa leitura, nós vamos convidar a irmã Raquel. Quem é a irmã Raquel? A irmã Raquel, que ela vai fazer uma palestra para nós, falando sobre esse setembro amarelo, que é muito sério. Que é muito sério mesmo. Mas, irmão, presta atenção nessa leitura. É o bispo José Adam Lazier, né? Escola Dominical, Jardim ou Lavoura? Eu assisto tremendo essa leitura. Esta pergunta, aparentemente ingênua, nos remete a uma reflexão mais abrangente sobre a educação levada a efeito no espaço dedicado à escola dominical. A diferença entre um jardim e uma lavoura todo estável. O jardim apresenta uma variedade de flores, onde cada espécie tem o seu jeito de enfeitar, perfumar e colorir o jardim. Por apresentar flores diferenciadas, o jardineiro também oferece um tratamento que é diferenciado, pois ele observa cada flor, a qualidade, a forma, o jeitão da flor, se apresentar ao mundo e etc. Assim ele não trata as flores como se fossem plantas iguais umas às outras. Pelo contrário, ele percebe a diferença e respeita essa diferença. É bonito ver o jardim todo florido e bem cuidado. Já a lavoura é diferente. A planta é a mesma. A planta é a mesma. Se a pessoa olhar para a lavoura, verá a mesma planta que se estende por muitos metros ou quilômetros. É bonito ver uma lavoura florescendo,
No entanto, o tratamento dispensado às plantas da lavoura é o mesmo, por se trata de uma única espécie. Aí ele quer dizer, quem planta milho, milho, milho. Quem planta soja, soja, soja. O jardim é diferente. Assim, pensar na escola dominical é considerar que ela apresenta uma variedade de pessoas que se encontram para refletir sobre a vida à luz da palavra de Deus. O professor ou a professora da escola dominical deve atuar como um jardineiro, ou seja, considerar a diversidade da vida humana e o jeitão de cada pessoa se apresentar e evidenciar sua fé em Cristo. Na escola dominical, na respectiva do jardim, existe diversidade de raça, de gênero, de etnia, de geração, de experiência e de aprendizagem, e etc. Nesse tipo de escola, o professor ou a professora observa as pessoas em suas particularidades. Essa escola tem alegria. Se a escola dominical for tratada como uma lavoura, não haverá espaço para a diversidade. Pelo contrário, tudo será homogêneo, tudo será estereotipado e seguirá a mesma forma ou forma. Nesse tipo de escola dominical, as pessoas não são sujeitos e sim objeto. Essa escola é muito triste. Se a metáfora tão implícita, o fato é que na escola dominical não há espaço para simplismo, para improvisação, para reprodução do conhecimento sem a vivência entre as pessoas, para educadores que não estejam comprometidos com a vida da perspectiva do reino de Deus. Na escola dominical do tipo jardim, o professor é consciente, prudente e humilde, apreendente e coerente. Que tal? Como é a sua escola dominical? Está mais para o jardim ou mais para a lavoura? Essa foi a pergunta que deixou e que me deixou aqui preocupado. Como está a nossa escola dominical? Está mais para o jardim, onde tem várias pessoas, cada um com as suas diferenças, mas confessando o mesmo Deus, ou para a lavoura? Todo mundo pensa igual, todo mundo age igual. É uma forma de nós pensarmos e entendermos que a nossa professora ali, Alessandra, a nossa professora Luciane, Paulo César, eu vejo que o cuidado deles em passar todo o versículo da lição que estão tendo. Tem aquele cuidado de fazer você, que não tem o costume de pegar a Bíblia para ler, vai ter um momento que você vai pegar para ler. Porque quando chegar no domingo você não quer ficar, Ele quer responder as perguntas que eles vão fazer. Você quer dizer que você leu, não para dizer que você leu, porque você leu e está aprendendo. Essa é a escola nossa dominical que o Senhor quer para nós, essa é a escola dominical que eu fui criada, né? Quando eu falo assim, aprendi lá de criança, né? É muito engraçado isso falar, né? Mas eu aprendi em criança, que inculcou, ficou e me alimentou e tem me alimentado, né? Mudou meu caráter, mudou minha personalidade, mudou a forma de que eu agia, que eu pensava. Foi na escola dominical, que começou lá dentro da nossa casa, que ela não começa na igreja, tem que começar no nosso lar e atravessar a parede e atingir a igreja, atravessar a parede e atingir os nossos vizinhos também. E eu estou muito feliz disso, como experiência levantada, né? Primeira vez que eu sou superintendente da escola dominical, mas como servo de Deus estou muito feliz, porque são oportunidades que eu tenho me dado para aprender mais dele, me fez me sentar a pesquisar mais dele, para aprender mais dele. E eu vou chamar a irmã Raquel. Vou prazer te ver, eu não sabia teu nome, mas era que tu ia ser Raquel. Já tivemos ali no nosso evento ali, foi muito bom estar com você naquele dia e vai ser muito bom estar com vocês também. Tá? Que Deus te use, te abençoe e que você fique à vontade, que é a casa do Pai. Amém. Bom dia.
dia, graça e paz, as amadas irmãs, os amados irmãos, né? Eu louvo ao Senhor pela oportunidade que Ele nos concede, né, de estar aqui aprendendo um pouco mais, dividindo aquilo que eu tenho aprendido. Agradeço a Deus, né, por hoje ser comemorado o dia da escola dominical, essa melhor escola que nós temos, né? Então, lugar propício para a gente estar falando de temas como esse, Setembro Amarelo. Agradeço a confiança da minha pastora, né, que me permitiu estar aqui, fez o convite. E parabéns pela igreja que se encontra aqui nesta manhã, né, para estar aprendendo um pouco mais da palavra do Senhor e daquilo que a gente tem precisado debater, porque são questões que têm acontecido na nossa sociedade. E enquanto igreja, nós estamos dentro da sociedade, né? Nós não somos desse mundo, mas estamos nesse mundo. E enquanto ainda estamos nesse mundo, nós precisamos aprender a lidar com as questões que se apresentam. Amém? Eu gostaria de estar convidando a igreja para estar abrindo a Bíblia em João, no seu capítulo 10, e a gente vai ler apenas o versículo 10. João 10:10, que vai dizer assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. E Jesus diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Os irmãos podem se assentar. Deixa eu só me organizar aqui, gente, calma aí. Então, né, Jesus diz, a gente acabou de ler: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E aí o Setembro Amarelo, ele fala justamente, né, da campanha da prevenção contra o suicídio, que é o ato de a pessoa praticar ações com o intuito de tirar a própria vida. E enquanto cristãos, né, enquanto filhos de Deus, nós vemos essas situações acontecendo, mas nós não precisamos, não podemos aceitar isso como só mais uma situação, né? Nós precisamos nos capacitar, nós precisamos estudar, nós precisamos compreender o que está acontecendo para ser agente de transformação, agente de vida, porque Jesus veio para nos dar vida em abundância. Amém. Você pode ir até 10. Eu vou estar falando um pouquinho, né? E depois, no segundo momento, a gente vai para uma parte um pouquinho mais prática, tá? Então, a origem da campanha, eu não sei quantos conhecem, mas eu vou estar lendo aqui para não perder nenhum detalhe. A história do Setembro Amarelo, ela começa, né, com a história do Mike M, que também era conhecido como Mustang Mike. Era um jovem que morava no Colorado, nos Estados Unidos. E era um rapaz que ele comprou um carro, né, um Ford Mustang, reformou aquele carro, trabalhou nele sem parar. No final da reforma, ele pinta aquele carro de amarelo, né? E ele era conhecido, e aí foi, né, por isso que originou o apelido dele, né, Mustang Mike. Ele era apaixonado pelo carro, amado por amigos e família. Todos viam Mike como um garoto entusiasmado com a vida, engraçado, caridoso, muito prestativo. Mas ninguém poderia imaginar o que ele verdadeiramente estava passando. No dia 8 de setembro de 1994, às 11h52 da noite, seus pais chegam em casa e se deparam com a cena que mudaria a vida de todos para sempre. Mike M estava morto dentro do seu carro tão amado, seu Mustang amarelo, em decorrência de um tiro. Ao seu lado, um triste bilhete que dizia:
Mãe, pai, não se culpem, eu amo vocês. Com amor, Mike. Esse bilhete foi assinado 11h45 da noite. Os pais ficaram devastados e se perguntaram: se tivessem chegado 7 minutos antes, poderiam ter evitado aquela tragédia? Esse questionamento motivou o casal a incentivar outros jovens que estivessem passando por problemas semelhantes a procurarem ajuda. Planejaram um detalhe especial para o dia do enterro do filho, que tinha na época apenas 17 anos. No dia do sepultamento, levaram uma grande cesta, onde haviam centenas de cartões. E cada um dos cartões havia preso uma fita amarela com a mensagem: se precisar, peça ajuda. Ao final da cerimônia, todos os bilhetes haviam sido entregues. E, para surpresa da família, em alguns dias depois apenas, começaram a surgir ligações de todos os lugares. Pessoas pedindo apoio e confessando seus problemas e medos. Foi quando a ideia de uma organização surgiu. A organização, traduzida para o português, que se chama Fita Amarela. O movimento, que começou tragicamente com a perda de um jovem promissor, hoje faz a diferença no mundo e busca mostrar que toda vida vale a pena. Em 2003, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, ela institui, em 10 de setembro, o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Aqui no Brasil, a partir de 2015, o Centro de Valorização da Vida, juntamente com o Conselho Federal de Medicina e a Associação Brasileira de Psiquiatria, eles instituem, eles adotam para o Brasil em 2015 o Setembro Amarelo. E quais os objetivos principais dessa campanha? Trazer esse tema suicídio à tona, porque é um tema que ainda é revestido de tabu, Então a campanha ela vem tentar desmistificar algumas coisas, disponibilizando informações e opções de tratamento. Não adianta a gente ter um problema e fingir que ele não existe, não tratá-lo, esconder informações ou não buscar informações, e tudo que a gente esconde cresce, tudo que a gente não trata cresce. Então a gente precisa falar sim, de uma maneira responsável, de uma maneira consciente, mas a gente precisa falar. A campanha alerta que agir de maneira correta nas situações em que pessoas demonstrem interesse no autoextermínio, ou seja, no suicídio, pode salvá-los. Segundo a OMS, o aumento da depressão e ansiedade na pandemia é um dos principais fatores que levaram ao aumento do número de casos nos últimos anos. Então, a gente teve uma crescente em todo o mundo devido à pandemia, Uma do que a pandemia deixou, ainda, é essa questão do aumento de casos de suicídio. O índice de depressão cresceu, o índice de ansiedade cresceu, outros transtornos também têm aumentado, e isso está caindo na questão do suicídio, no aumento do índice, E interessante que essa semana eu dei essa palestra na empresa que eu trabalho. Ano passado eu dei essa palestra e não teve nenhum comentário a respeito de pessoas conhecidas. E nessa semana eu dei essa mesma palestra lá no trabalho e algumas pessoas pediram a fala para contar que pessoas próximas recentemente tiraram as suas vidas. Então nisso a gente percebe que os casos têm aumentado. Meu irmão trabalha no hospital, em Campo Grande, e teve uma semana que quase todos os dias tinha adolescente ou jovens dando entrada por tentativa de suicídio. Então a gente não pode simplesmente fechar os nossos olhos para o que está acontecendo. A Secretaria de Saúde afirma que os jovens e adolescentes passaram a pandemia de forma mais complexa que as outras faixas etárias. Então, se foi difícil para todo mundo, as pesquisas apontam que para os jovens e adolescentes foi ainda mais difícil. Outro dado que nós temos é que o número de mulheres que tentam o suicídio é bem maior do que o número de homens. Sendo que os homens, eles utilizam meios mais letais, mais agressivos.
Então, o índice de homens que morrem por suicídio é maior do que o de mulheres, mas as mulheres continuam tentando mais do que os homens. A Organização Pan-Americana de Saúde e a OMS nos dizem que, no mundo, entre 700 a 800 mil pessoas morrem todo ano no mundo. 700 a 800 mil pessoas por ano tiram sua própria vida. O suicídio é a quarta causa de morte mais frequente entre os jovens de 15 a 29 anos. Como a gente falou, discutir o assunto, ele não aumenta, porque tem esse mito. Se falar de suicídio com a pessoa que já não está muito bem, que já está meio fraca dos pensamentos, isso ali vai fazer com que ela tenha vontade de se matar. Às vezes ela nem está pensando, mas se você falar, ela vai querer se matar. E na verdade é o contrário. Quando você trata do assunto de forma consciente, de forma responsável, sem falar sobre métodos, sem utilizar fotos e vídeos, usando uma linguagem direta, acessível, colocando disponível as formas de ajuda. A gente precisa ver o problema, mas precisa também já conhecer as possíveis soluções para isso. Então, por isso a necessidade de se capacitar. Numa análise de 15.629 casos de suicídio, apenas 3% desses casos, algo em torno que não chega nem a 500 pessoas, de 15.629, menos de 500 pessoas que se suicidaram não tinham diagnóstico de algum transtorno mental. Os transtornos mentais estão diretamente ligados ao suicídio. Uma pessoa que está bem emocionalmente, que sua saúde mental está ok, ela não dorme triste hoje e amanhã ela acorda resolvendo se matar. É algo gradativo. Por isso a importância de se falar sobre a saúde mental. Por isso a importância de se notar os sinais que são apresentados. Nada é do nada. E as pessoas dão sinais. Verbalizando ou não, mas as pessoas dão sinais. E aí o que nós devemos considerar? Mudanças de comportamento, isolamento, falta de planos para o futuro. Eu não sei quantos convivem com jovens e adolescentes, mas essa tem sido uma preocupação, porque é uma geração que não tem planos. Ou são planos pouco concretos, pouco discutíveis. Eles não têm muita perspectiva. E isso é algo, mas ele está bem, ele não tem nenhum transtorno. Mas é algo que a gente já precisa ter um alerta. Porque que tipo de geração está sendo essa que não constrói planos? Depoimentos sobre o desejo de morrer ou tom de despedida, inclusive nas redes sociais. O que muita gente chama de frescura pode ser um pedido de socorro. E aí a gente precisa ter essa sensibilidade que o Espírito Santo nos dá se a gente pedir, para entender, para fazer a leitura correta de coisas que muitas vezes a gente deixa para lá. É só uma rebeldia. Só está falando para chamar a atenção. E a gente pode estar perdendo essa pessoa a cada dia e chegar na forma fatal. O maior risco para uma pessoa que já tentou suicídio é que a probabilidade de ela tentar de novo é muito grande. Não necessariamente se ela tentou uma vez, ela vai tentar novamente, mas a probabilidade de ela continuar tentando é grande se não houver um tratamento, se não houver um apoio familiar, um apoio de amigos, uma rede de apoio como a igreja é. Então esse é um fator que a gente precisa ter muita atenção. Sinais que a pessoa pode dar, sinais verbais diretos. Eu quero morrer. Eu gostaria de estar morto. Vou me matar. Se isso acontecer novamente, prefiro estar morto. Só a morte poderá resolver essa situação.
Isso é quando a pessoa coloca totalmente explícito o seu desejo. Falas que a pessoa pode utilizar de forma indireta. Eu não consigo mais aguentar isso. Você sentirá saudades quando eu partir. Não estarei aqui quando você voltar. Estou cansado da vida, não quero continuar. Tudo ficará melhor depois da minha partida. Ninguém mais precisa de mim. Eu sou mesmo um fracassado inútil. Tudo seria melhor sem mim. Mitos, como eu falei, né? Há muitos mitos em torno do tema suicídio. Alguns deles são: pessoas que se matam não avisam a ninguém. E é justamente o contrário, como nós vimos, as pessoas dão sinais. O comportamento pode ter mudado, não tem mais vontade de trabalhar, de estudar. Se uma pessoa já pensou seriamente em se matar, ela será sempre um suicida em potencial? Não. Essa pessoa pode ter tido um momento na vida em que sim, ela teve pensamentos suicidas e ela não chegou a praticar nenhuma tentativa. E aquilo ali pode ser tratado e ela nunca mais vir a pensar sobre isso. Se alguém deseja se matar, não há nada que possa ser feito. Outra mentira. A gente acabou de falar, né? Que a rede de apoio, a família, o acolhimento, isso pode mudar a perspectiva da pessoa em relação a ela mesma. Quem só fica tentando suicídio não vai se matar realmente. Se ela não tiver uma ajuda, um tratamento médico, ela vai continuar tentando até ela conseguir, né? Tem casos de pessoas que tentam 7, 8, 9 vezes até conseguir. Então, ela só está fazendo para chamar atenção. Ela nem queria se matar. Infelizmente, a gente ainda ouve muito disso, né? Pessoas inteligentes não se matam. Quem pensa em se matar fica triste o tempo todo. Isso aí é outra mentira, né? Recentemente, eram 7h pouca da manhã, uma menina me ligou pedindo oração para uma amiga dela que estava no aniversário da irmã, passou a noite com a irmã no aniversário e tudo. No outro dia de manhã, passou em casa, tomou banho, foi para o trabalho. Só que antes de ir para o trabalho, ela tentou se matar. Ela estava triste? Não. Aparentemente estava tudo bem, ela estava no aniversário da irmã, curtiu a noite toda. O estar triste ou não estar triste não é necessariamente um indício de que a pessoa não está bem. Por isso que a gente precisa ter essa sensibilidade para ouvir o que não está sendo dito, para ver o que está ali além da aparência. Tá, ela estava na festa da irmã, legal. Mas e como tinha sido aquela semana? Como ela vem se portando no trabalho? Como ela vem se portando na família, com os amigos? Os hábitos dela continuam sendo os mesmos? Teve uma mudança de um período para cá? E essa era a segunda tentativa. Ela tinha ficado, um mês antes, ela tinha ficado internada no hospital por uma outra questão de saúde. Ninguém foi visitá-la, da família. Ela ficou quase um mês internada e ninguém da família foi visitar. Já tem alguma coisa, né, meio esquisita aí, né? E dentro do hospital ela tentou se matar. Foi a primeira tentativa dela. Então de lá transferiram ela para a ala psiquiátrica e tal, recebeu o tratamento e tudo. Saiu de lá para o encaminhamento, não seguiu o tratamento. A família não deu importância nenhuma. Disse que tinha sido uma tentativa dela chamar a atenção. E aí, decorre esse mês, ela voltou a trabalhar, cumprindo seus compromissos, foi para o aniversário da irmã, fulana já está ótima. Não, fulana não está ótima, fulana saiu da festa e tentou se matar novamente. E aí ela foi para uma internação psiquiátrica, né, e está fazendo o acompanhamento agora. Queremos nós que ela nunca tente novamente, mas é uma pessoa que precisa agora estar sob vigilância, né, se a família entendeu a gravidade da situação.
quem ameaça não faz. Eu também li um relato de uma jovem, né? Na verdade o relato não era dela, é de um amigo também contando, de uma adolescente, 17 anos. Ela colocou um texto no Facebook avisando que estava indo se matar. Era por volta de 3 horas da tarde. Avisou a família: estou saindo porque eu vou me matar. Ninguém fez absolutamente nada. Horas depois, o corpo dela aparece boiando. Quem ameaça não faz? Não, faz. E aí a gente precisa ter esse cuidado, né? Eu uma vez atendi um rapaz, ele entrou na minha sala, eu sou assistente social, né? Eu falei. E aí, um atendimento, uma vez, um rapaz pediu para falar comigo, né? E aí ele entrou na minha sala e já começou a chorar. E ele tinha, assim, um perfil diferenciado do restante do público. Então, assim, eu falei, bem, para ele estar chorando dessa forma, realmente aconteceu alguma coisa. E só chorava. E enquanto isso eu orava, né? Porque eu não sabia o que ia vir ali. E o Senhor me ajuda porque eu não sei o que esse homem vai falar, né? E eu preciso de uma palavra sua para ele, independente do que ele vai falar. E chorava. Quando ele conseguiu, ele falou: Raquel, eu cheguei a subir a passarela porque eu queria me jogar. Para mim não tem mais sentido. Eu não tenho ninguém em que eu possa me apegar. Eu atendia na época pessoas em situação de rua, né? E ele era do Nordeste, estava aqui no Rio. E ele falou: eu vejo as pessoas indo e vindo para as suas rotinas, para o trabalho, depois indo para sair com os amigos e tal. E eu fico ali naquela calçada observando isso noite e dia e noite. E eu não tenho mais esperança de nada. Então eu fui até aquela passarela e eu ia me jogar até que uma senhora passou e segurou meu braço e falou: meu filho, não faça isso. Deu ali uma palavra para ele e tal. E foi o primeiro relato, assim, né, pessoalmente que eu tive. E aí eu, né, dei uma palavra para ele e tudo. E eu falei assim: olha, eu vou precisar levar esse caso para a equipe de psicologia e para o psiquiatra, porque a gente vai atender você junto, você precisa de um acompanhamento. E aí antes, né, eu fui até o psiquiatra da equipe. E aí ele falou, né, sendo médico, ele disse, se ele quisesse matar, ele tinha se matado mesmo. Um homem da altura dele, com a força que ele tem, nem ia ser uma senhora que ia segurar no braço dele e impedir que ele fizesse isso. E aí eu choquei, né? E aí Deus foi tão bom que aquele homem saiu de lá, porque não dá para trabalhar com uma pessoa dessa. Um psiquiatra, um profissional da saúde mental, dizendo que aquele homem não queria, ele queria chamar minha atenção, me comover. E aí depois a gente deu continuidade ao acompanhamento daquele rapaz, a gente conseguiu uma instituição para ele estar indo, e aí ele se tratou e voltou a estudar depois disso, né? A vida seguiu. Mas graças a Deus, né? Que ele ainda falou assim, quando ele entrou na minha sala, ele falou assim: eu não sei nem por que eu estou procurando você. Eu tinha que estar falando com a psicóloga, mas eu quero falar com você. E aí eu entendo que é a mão de Deus conduzindo todas as coisas, né? Porque se ele bate direto nesse médico e não na minha sala, o desfecho poderia ser outro. Então a gente precisa estar preparado e se preparando a cada dia, porque situações acontecem. Ali no meu local de trabalho, diretamente eu não deveria lidar com aquilo porque tinha outros profissionais para isso, mas Deus permitiu. E Deus nos permite situações. E aí a gente não pode simplesmente: não, eu sei que você já chorou tudo isso, mas não sou eu que vou te ajudar, não. Você vai bater lá na outra portinha. Não. Se Deus nos permite situações, é porque Ele entende que somos nós que precisamos estar naquela situação. E Ele vai nos capacitar. Amém. Como ajudar então essas pessoas? A importância que a família e os amigos têm. Conversando, ouvindo sem julgamentos, que é muito importante, né? Acompanhando
incentivando a pessoa a buscar ajuda profissional. Existem muitas questões ainda em torno da psiquiatria, e a psiquiatria é uma especialidade médica, como é o cardiologista, como é o angiologista, como é o ginecologista, como é o urologista, como é o pneumologista. Psiquiatria é uma especialidade médica. A gente costuma ter vergonha de falar de saúde mental, de questões mentais, como se a nossa mente não fizesse parte do corpo. Ninguém tem vergonha de falar sobre hipertenso, ninguém tem vergonha de falar sobre diabético, mas a pessoa tem um transtorno afetivo bipolar, não fala, se esconde atrás daquilo. O mesmo Deus que fez os órgãos fez a mente. E se Ele instrui homens e mulheres a cuidar do nosso corpo, Ele também instrui homens e mulheres a cuidar da nossa mente. Claro que tem, né, esse tipo de profissional que eu citei, mas assim, na orientação de Deus, porque em oração a gente consegue todas as coisas. Até a indicação de um bom profissional Deus nos dá e abre caminhos para isso. Ah, mas eu não tenho recurso. Deus vai enviar. Se você se dispor a se tratar ou ajudar uma pessoa no tratamento, Deus vai enviar recursos. Amém. E aí eu falo isso com toda a propriedade, porque eu já vi coisas onde dizia, não tem como. Tem como porque Deus abre. Deus abre portas, Deus abre caminhos. Se não tiver porta, Ele cria uma porta. Se não tiver vaga, Ele cria uma vaga. Então, não é, porque o SUS está um caos. O SUS está um caos, mas se você se dispor a se tratar, Deus vai abrir uma porta. Se você se dispor a ajudar uma pessoa a se tratar, não, eu vou te acompanhar numa consulta médica, Deus vai abrir a porta. Eu tenho certeza disso. Protegendo essa pessoa, né? E se há perigo imediato, não deixe a pessoa sozinha. Desta forma, evita-se que a pessoa tenha acesso a meios para provocar a própria morte. Tem cerca de uns 15 dias, né? A gente tem uma família, uma tia lá em João Pessoa, e aí, de vez em quando, eu ligo, né, para minha tia. E aí, daqui a uns 15 dias, mais ou menos, eu liguei, e ela, como é que tá tudo aí? Tá tudo bem, tia? E já com a voz meio assim, aqui não tá tudo bem, não. Não, tia, o que houve? A esposa do pastor se matou. Que pastor, tia? Pastor César. A gente já teve lá em João Pessoa, acho que 4 ou 5 vezes, e todas as vezes que a gente está lá, a gente visita, né, a igreja da minha tia, e a gente conhece o pastor César, conhece a esposa do pastor César, conhece a família do pastor César. Tia, mas o que aconteceu? Ela tomou remédio? Não. De madrugada, ele é policial militar, ele é pastor. De madrugada, ela foi lá, pegou a pistola dele e deu um tiro. Uma senhora que vivia triste? Não. Muito receptiva, todas as vezes que a gente esteve lá, a gente viu uma pessoa que aparentemente jamais faria o que fez. Tratava a depressão. Mas algo aí fugiu do controle. E tinha algo que ela poderia tirar a vida dentro de casa. Então, quando a pessoa tem já essas questões, já, né, pontuadas, precisa-se ter esse cuidado, né? Onde buscar ajuda? Como a gente falou, não adianta só apresentar um problema se a gente não tiver meios de ajudar. O Centro de Valorização da Vida, eles têm um canal, né, de telefone, é o número 188. Esse canal funciona 24 horas por dia, 7 dias na semana. Em qualquer hora que ligue, tem pessoa capacitada, treinada para atender a pessoa que está ali passando por dificuldade e pensando em se matar. Além do Centro de Valorização da Vida, as clínicas da família, os CAPSes, são locais onde tem pessoas ali preparadas para iniciar um tratamento. Não tenha vergonha, não se envergonhe. Todos nós estamos sujeitos a passar por dias difíceis e não saber lidar com a situação. E pedir ajuda não é vergonha. Como eu falei, já são 10h25, né? A gente vai então para uma parte prática. E eu queria 5 pessoas aqui na frente, rapidinho.
3, Meneléu. 4. Gente, é só para pegar um papel, calma. Vou explicar comigo. Aqui nós temos 5 papéis. Desculpa, gente, tive que fazer a mão, que a impressora tá ruim. E a semana foi muito corrida. Vocês vão montar 5 grupos, tá? Precisam ser grupos grandes, 2, 3 pessoas, 4, se der. E aqui são casos verídicos, tá? De pessoas que eu acompanhei. E aí vocês vão estar lendo o caso com um grupo e dizer que forma aconselhariam essas pessoas se essas pessoas estivessem hoje na frente de vocês. Deu para entender? Deu. 10h26, 10 minutinhos para vocês falarem com o grupo, lerem, falarem com o grupo o que vocês diriam para essas pessoas. Daqui a pouco a gente volta. Como se fosse assim, ganhando confiança na e depois uma oportunidade, né? Direcionar a obra, né? Porque a nossa sincera, fazendo
Mas nós a gente conta os nossos problemas, a gente conta, inclusive na condução, não sei quantas vezes já aconteceu com isso, de entrar no ônibus, por exemplo, você está do nosso Você está muito sensível, né? Tem que acordar.
invocar? Quem do grupo vai vir falar brevemente o que o grupo discutiu? Você não falou aqui, você não falou aqui, vai lá dentro. É você, Silvio. Ó, o primeiro grupo, vou ler aqui o caso do primeiro grupo, tá? Eu vou ser a pessoa e depois a irmã vai dizer o que esse grupo me diria. Me chamo B, tenho 42 anos, sou enfermeira e atuo em 2 hospitais de grande porte. Em ambos estou à frente da emergência geral. Já ajudei a salvar muitas vidas, inclusive pessoas que tentaram suicídio, mas eu mesma não consigo me ajudar. Vejo ao meu redor muitos colegas de trabalho que usam como recurso o abuso de medicamentos para lidar com as exaustivas jornadas de trabalho e pressões dentro e fora de si mesmos. Sinto que minha vida não é importante. Penso que todos vão ficar melhor sem mim. Já tentei me matar algumas vezes. Amém. A paz de Jesus. Amém. Bom, todo mundo deu opinião. Júlia, eu, Dona Lucilena, a Georgina e o seu Manuel. Todo mundo deu, falou de maneiras diferentes, mas no final concluímos uma só coisa. Então, Dona Lucilena falou que com essa pessoa oraria, chamaria mais para próximo e entrava em oração por essa vida, né? A Georgina já falou que já, além da oração, ela faria o que ela fez na família, no caso conhecido dela, que era, olha, vamos nos afastar, procurar ajuda médica. Então, se afastar daquele ambiente para procurar a ajuda médica por um período, porque aquele ambiente não estaria fazendo bem. O seu Manuel também generalizou tudo isso. A Júlia falou de uma certa maneira da mesma forma, que precisamos ter esse contato mais próximo, a proximidade da pessoa, fazer com que essa pessoa se afaste desse ambiente. E nós, como cristãos, aí foi o que eu falei, não estou nessa questão, nós como cristãos temos que fazer a nossa parte em questão de oração, sim, e dar mais amor. Porque eu acho que eu vejo que essa pessoa precisa de amor. Geralmente, não sei se essa pessoa é casada, porque não vem falando aí, provavelmente deve ser uma mulher casada, deve estar com algum problema familiar com seu esposo, seu filho, não sei. Eu tenho um pai, né, que lá quando a gente era mais novinho, ele chegou na ponte para se jogar com uma facão deste tamanho, falando que ia se matar. Hoje ele se trata, né, porque é idoso, está com 89 anos, enfim. E realmente é sério e a gente tem que mesmo abraçar. Realmente é uma verdade que você falou sobre essa questão de que a gente não leva muito a sério. Ah, quer se matar, se mata. Às vezes a gente fala isso. Às vezes a gente fala isso. Eu já falei isso. Mas a gente não pode falar isso. Porque realmente acontece. Graças a Deus a minha família nunca houve, né? Em nome de Jesus que não vai haver. Mas isso está sendo muito bom, porque é um alerta para a gente. Amém. Quero essa oportunidade. Obrigada. Já passou de 10 para 9. Desculpa. Me chamo C, tenho 21 anos. Fui adotado ainda quando bebê. Moro na zona sul do Rio de Janeiro. Meus pais sempre me matricularam nos melhores colégios da cidade. Me deram tudo o que eu precisava. Sei que eles não medem esforços para que eu seja feliz. Mas eu tenho muita dificuldade para me sentir aceito em algum grupo. Faço uso abusivo de substâncias entorpecentes. Recentemente ingressei nas Forças Armadas e lá fui internado na ala psiquiátrica após tentar tirar minha própria vida pela 7ª vez. Meu sentimento é raiva quando penso que minha última tentativa deu errado e eu continuo vivo. Primeiramente, cobrir essa pessoa de oração, buscar saber o que houve entre os familiares, buscar o que aconteceu por ele ser, porque ele teve tudo, né? Então, alguma coisa dentro da família, entendeu? E cobrir de oração, apoiar ele,
além da oração, apoiar um tratamento psicológico em amor também. Eu e a Marli e a Ana Maria concluímos. Obrigada, irmão. Me chamo A, tenho 19 anos. Perdi meu pai quando tinha 7 anos. Até hoje não sei lidar com essa falta. Aos 12 anos fui abusada sexualmente por um amigo da minha irmã, que sempre frequentava a nossa casa. Só consegui relatar isso ano passado. E por já ter se passado muitos anos e ele não ser mais presente em nossas vidas, optamos por não levar isso à frente. Apesar de saber que minha mãe e irmã me amam muito, já tentei me matar 8 vezes. Pois meu maior problema é não saber lidar com minhas frustrações e impulsos. Bem, ali nosso grupo, que é a irmã Socorro, a irmã Vera e a Delma, nós não só avaliamos, como nós temos conhecimento de pessoas, né, com essa situação. E cada uma deu uma explicação como agiria. E achei que muito interessante que eu falei assim, eu conversaria com a pessoa, indicaria logo a pessoa para a psicóloga. A irmã Vera falou assim, não, eu ia orar e pedir a orientação de Deus para que essa pessoa fosse procurar um psicólogo orientado por Deus. E é muito complicado quando se coloca na posição daquela pessoa. Quando mais quando você tem conhecimento de alguém que passou por isso. Aí eu dei o exemplo da menina que estava tentando se jogar na Guilherme da Silveira. E ao ver aqui, nós andamos, eu mais o João estava comigo, andamos mais rápido para tirar aquela pessoa da visão do trem que estava chegando e fomos descendo com ela e levamos até a Avenida Santa Cruz, onde ela falou que era onde ela morava. Aí eu dei minha Bíblia de presente para ela e indiquei ela a casa do Senhor, mas não acompanhei. Mas no outro caso que eu acompanhei, né, a pessoa já idoso, tinha uma frustração lá da infância. Então a primeira coisa que nós devemos fazer realmente é orar, pedir a orientação do Senhor, para que nós não possamos fazer por emoção e dar ruim no final. Mas vamos orar ao Senhor, indicar o profissional e, se possível for, porque às vezes não é possível, mas se possível for, acompanhar aquela pessoa nesse tratamento, porque às vezes a pessoa precisa de um acompanhamento também. Né? Eu tenho um outro caso que nosso grupo de oração participou de uma jovem chamada Raquel, que estava, por uma palavra, mexeu tanto com a estrutura dela, que ela tornou-se uma tentativa de suicídio tipo compulsivo. Né? E tenho acompanhado também em oração, e quem mora perto dela, que é a minha irmã, acompanha ela na presença. Obrigada, irmã. Me chamo tenho 30 anos. Sempre fui uma pessoa que tive tudo, e nem eu sei porque eu tenho um vazio tão grande dentro de mim, ao ponto de eu ter diversas marcas no meu corpo de autolesões e ter tentado me matar 3 vezes. A paz, igreja. No meu grupo tinha eu, seu Elielso, Saulo, Alessandro, Gênesis e Reginaldo, e nós falamos sobre estarmos sempre à disposição para ajudar essas pessoas que têm esses tipos de problemas, porque muitas das vezes também são pessoas que estão dentro da igreja, mas nós sempre temos que estar à disposição, não só na questão da oração, que também é muito importante, mas a gente chegar para mim e falar, olha, você pode me ligar, você, se quiser, pode sentar, pode conversar comigo, e também sobre sempre lembrar o quão importante e amada essa pessoa é. Porque nós não sabemos o que acontece dentro da casa dela, o que acontece no grupo de amigos, o que acontece no cotidiano dela, mas é para ela se sentir acolhida e amada. Obrigada. Me chamo D, tenho 18 anos, sou estudante de filosofia. Para mim, não faz a menor diferença entre estar vivo ou
ou estar morto. Uma pessoa e um pedaço de tronco de árvore são a mesma coisa, ou seja, não tem importância nenhuma. Me autolesiono e já tentei suicídio. Não posso dizer que não vou tentar de novo. A vida não faz sentido nenhum. Meu grupo, irmã Lia e Nilda, e nós entendemos que essa pessoa, muito jovem, passou por alguma situação de abandono, de desprezo, talvez por parte dos pais, porque muitas vezes os pais acham que dar educação, dar roupa, dar tudo aquilo, todos os bens materiais vai suprir a carência e a necessidade de afeto, de cuidado. E ele perdeu a credibilidade não só nele, mas nas pessoas. Então, nós entendemos que o que ele precisa é, em primeiro lugar, ele ser acolhido, resgatar a confiança nele e fazer um acompanhamento com ele. E esse acompanhamento nós entendemos que é nós, enquanto igreja, estarmos ali acompanhando e buscando profissionais que possam fazer o trabalho terapêutico para que ele possa superar essa situação. Obrigada. Eu cheguei a falar no início, né, que aquilo que a gente não trata cresce. E alguém que falou de 12 foi seu pai, né? Ontem também ouvi um relato da avó, minha colega contando, né, sobre a avó dela. Casada há 40 anos, o esposo saiu de casa para viver com uma outra mulher. Ela com 60 anos. 40 anos de casamento, né? E aí, essa senhora entrou em surto e tentou se matar. Nossa, só porque o homem foi embora vai tentar se matar? Não. Ela relembrou lá atrás que o pai dela também tinha abandonado ela. A tentativa de suicídio foi o trauma que ela trouxe lá de trás, que aparentemente estava tratado, mas não foi tratado. Aquilo foi escondido. E aí agora, com o marido indo embora, aquilo voltou à tona de uma forma perigosa e ela tentou se matar. Mais de uma vez, né? Então, as situações acontecem e a gente não pode negligenciar. Ela falou aqui que essas situações também acontecem dentro da igreja. Agora eu estou falando de mim. Fazem 4 anos que eu perdi meu pai. Eu sou nascida, criada na igreja, crente em Jesus Cristo, conheço o poder de Deus e todas as maravilhas que Ele faz. Perdi meu pai num infarto fulminante, sem aviso prévio. Pensei que Deus não existia? Não, não foi nada disso. Desacreditei de Deus? Não. Mas não tinha mais prazer na vida. Todos os dias eu deitava e pensava, tomara que seja a última noite. Eu queria morrer. E quando acordava, que droga, acordei de novo. Dentro da igreja. E sobrevivi aquele dia, eu não vivia mais, eu sobrevivi aos meus dias. Eu não penteava cabelo, eu não pintava unha, eu não passava batom, eu sempre fui uma pessoa muito vaidosa. Tá minha mãe aqui que não me deixa mentir. Eu deixei de viver, eu só sobrevivia porque eu era obrigada a sobreviver. Chega um momento que aquela dor, que só quem, né, passou pelo processo de depressão sabe, o que era a dor da depressão. É uma dor que não passa dia e noite, é uma dor. Não tem remédio que você tome, não passa, é uma dor. Você não sabe dizer onde, mas é uma dor. E eu saindo do meu trabalho, não vou dizer que eu ouvi uma voz, não. Nunca ouvi vozes nenhuma. Mas quando eu estava atravessando a passarela, isso uma vez, tá? Uma vez. Se eu me jogar, acaba. Se eu me jogar, acaba com a dor. Por isso que tem muitas frases, né? Principalmente na campanha Setembro Amarelo. Quando a pessoa ela tenta se matar ou ela quer se matar, ela não quer acabar com a vida, ela quer acabar com a dor. É uma dor que não sabe explicar, que não sabe expressar. Eu não pensei em me jogar naquela passarela na frente do trem para acabar com a minha vida, não. Eu queria acabar com a minha dor. Depois disso, por várias vezes, eu atravessando rua, se me jogar na frente de um carro, não, porque eu posso sobreviver. Mas se for um caminhão, vai acabar. A minha dor estava falando mais alto. Até que, calma aí. Se eu estou sofrendo porque meu pai foi vítima de um infarto, minha família toda está sofrendo, se eu me matar, minha família vai sofrer mais ainda.
vou frisar novamente, eu continuava indo para a igreja. Senhor, eu não quero mais isso para mim. Vou para a igreja orar só? Não. Queria marcar uma consulta com a psicóloga. Ah, você foi indicada? Não, peguei o número na internet e estou ligando. Direcionada por Deus, porque até hoje eu estou com essa mesma psicóloga. Então, por isso que eu falei, quando a gente ora, Deus direciona o profissional. E até hoje eu faço acompanhamento, não tive mais nenhum pensamento suicida. Mas eles acontecem, eles podem surgir em algum momento da vida, num momento difícil. Mesmo a gente estando dentro da igreja. Então, depressão não é falta de Deus, transtorno mental não é falta de Deus. Ideações suicidas não é falta de Deus. São fragilidades que todo ser humano pode apresentar em algum momento. Então, vamos ser, como foi falado aqui, né? Mais amável, mais acolhedores, mais empáticos, porque Jesus veio para dar vida em abundância. E assim eu agradeço a oportunidade. Desculpa. Ué. Desculpa, mas ninguém ficou falado. Eu falo muito, gente. Não, o que eu ia falar que eu, na 16 anos, eu conheci um rapaz, que é o pai do meu filho, né? E eu, com 18 anos, tive uma filha, e hoje ela está com 43 anos. E naquela partir do momento, eu fui muito sofrida na mão do pai dela. Então, hoje, né, ela está com um problema muito grande. E ela acha que foi devido ao sofrimento que ela via, né? Eu passando com o pai dela, eu apanhava, eu sofria, né? E hoje ela tem muito trauma. Então, hoje ela se corta toda, tá? Tenta se matar, tenta beber mais de 20 remédios para se matar, vai para o hospital desmaiada. E quando ela acima de querer ir embora, ela arruma a mala dela, vai para o Peru, vai para a Bolívia, vai para tudo que é fora do Brasil, ninguém sabe notícias desse, né? Então, ela chegou lá, ela tinha um rapaz, trouxe de lá para cá, o rapaz conviveu durante uns 3, 4 anos, tentou matar o rapaz, e ela, por bater, fala que o culpado é eu e o pai dela. Mas eu tenho mais 4 filhos. E os 4 filhos são todos normal, não bebe, não fuma, não cheira, não tem nossa companhia, meus filhos, são os trabalhadores, entendeu? E só ela que tem esse problema. E então foi agora o pai dela trouxe ela de lá do Peru, tem uns 4 meses. Ela já tentou fazer isso várias vezes. Às vezes quando chega lá em cima, ela está toda lavada de sangue, não sei se ela dá fogo no nariz, não sei. O pai está com 80 anos, fica desesperado, eu sou separada há 20 anos já do pai dela, por causa desse problema mesmo. Mas aí eu colhi o pai dela no terceiro andar da minha casa, ele mora lá, entendeu? Eu tirei da rua e cortei ele lá. Aí ela mora com o pai, ele fez uma casa e trouxe ela. Mas ela continua fazendo as mesmas coisas. Não quer trabalhar, fica dentro do quarto, a família não se aproxima dela porque ela fala palavras que não agrada. Quis agredir o pai uns dias, que levar para o médico não consegue, que ela não quer ir. Ela era da igreja, não quer saber mais do evangelho, fala que Jesus fala muitas coisas, então a gente desafastou um pouco, quer estar, mas ela não quer. Está lá, ela. E falando que vai embora de novo. Num momento como esse, de que ela estiver tentando contra a própria vida, pode ser acionado o SAMU. Pois é. E aí eles levam ela. E aí depois que está lá dentro, o processo é outro, entendeu? Mas o que a gente não, no caso a senhora, né? Vê essa situação e, mas ela não quer. Eu sei, o indivíduo ele é responsável por suas escolhas. Mas nesse momento ela está fora de si. E aí pode ser acionada a emergência. Tá? Porque a senhora relatou que tem 5 filhos e só ela é assim. Porque cada um é um. Cada um responde de uma maneira diferente. Então ela absorveu de uma forma que os outros não absorveram. Ou que conseguiram maquiar de uma outra forma diferente. Mas é explícito que essa sua filha precisa de ajuda, né? E algo precisa ser feito para que não chegue ao pior. Depois que morre, não tem mais o que fazer. Tem um casal de filhos, um menino com 23 anos, tem a menina que eu criei que nasceu foi presa. A menina morava comigo, foi embora do pai, a casa dela, me largou, não quer, aquelas que odeiam a filha, então a gente não pode fazer nada. A gente não quer, mas existe a possibilidade da internação involuntária. A família pode acionar a justiça
tá? Muito obrigada por ter entrado no seu serviço, na tua igreja. E tenha certeza que nós vamos convidar de novo, tá bom? Eu queria convidar as professoras, os professores da dominical, todos para vir aqui na frente. Vem, filhão. Esse foi o professor da escola dominical. Já está faltando um que está trabalhando. E em nome da escola dominical, nós estamos agradecendo sua presença. Esse carinho nosso, você, a comunidade é nossa. E que Deus me permita abençoando grandemente. Tá bom? E eu vou dar a palavra. Nós estamos, como falei, celebrando as dias da escola dominical. Vem, Raquel, de novo aqui não. Você vai começar a entender essa irmã dele. Legal, como é que é essa meio? Então vamos tirar uma foto. Vamos esperar aqui um pouco. Pra cá? Você falou aqui no cantinho, né? Irmão, pode sentar, fica aqui a Luciene. Nós temos, né? Eu tenho essa lembrança, Margarete, tenho essa lembrança. Há X tempo, quando cheguei aqui, eu assisti uma escola dominical e fiquei muito encantada, porque eu tinha aquele desejo de conhecer. Agora você tem desejo de conhecer alguém? Eu tinha desejo de conhecer essa irmã. Aí eu conheci, eu falei, irmã garruda. Sabe? Aí eu fiquei muito contente com ela. Comecei a conhecer a história da escola dominical do Vertel Bambu. Fiquei mais encantada ainda. Né? Ela até fala assim, essa menina é metodista roxa. Não sou roxa não. Eu amo a casa do Senhor. Amo a casa do Senhor. Porque não vi uma escola dominical, como eu falava que eu comecei, foi fácil. Não foi fácil. Teve sempre alguma coisa que levou aquela reunião, foi começando, até chegar ao contexto de uma escola dominical. E aí eu falei assim, pessoas que viveram com essa irmã há um tempo, lá no início, não lá no início, mas foi vivendo, né? Aí eu falei, Lu, você tem alguma coisa para falar? E ela vai falar. Amém. Vai ser bem rápido, mas eu preciso ler, né? Preciso ler. 2 Timóteo, capítulo 3, a parte de Jesus primeiro. 2 Timóteo, capítulo 3. Não precisa abrir, eu vou ler rapidinho. A partir do verso 13, diz assim. Deixa eu desdobrar a Bíblia aqui. Mas aos homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganados e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprende e no que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. E que desde a tua meninice sabe as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então ela me perguntou assim, Lu, faz uma sinopse sobre a escola dominical. E aí passou um filme na minha cabeça, obviamente, eu já estou bastante tempo aqui. E aí eu escrevi um momento o que representava para mim a escola dominical. A escola dominical representa para mim fonte de conhecimento, de instrução, de troca de experiências espirituais, aonde eu aprendo, eu cresço espiritualmente e também conheço melhor os meus irmãos. Pois aprendo e ensino com eles e essa troca é muito boa, pois nos sociabilizamos, tiramos dúvidas e criamos raízes profundas através do conhecimento da palavra. Praticamos a nossa fé e passamos a entender o que o Senhor quer para cada um de nós. Eu tenho um amor muito grande pela escola dominical. Daí eu vou parar, porque eu preciso falar o que
está no meu coração. Obviamente que eu não poderia deixar de falar de uma pessoa que ela sempre fala assim, olha, é um salmo que eu mais amo, que é o Salmo 122, diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então não tem como falar esse salmo e não lembrar da irmã Vera. E ela foi a minha fonte de inspiração na escola dominical, obviamente. Ela passou muito tempo aqui dando aula para os adultos e nos ensinou bastante a amar a escola dominical. Eu queria convidar ela aqui um pouquinho. Então, como ela me inspirou na escola dominical, eu lembro assim que em Romanos 3,7 fala assim, ó, portanto, dai a cada um que lhe é devido. Se é tributo, tributo. Se é imposto, imposto. Se é temor ao Senhor, temor. E se é honra, honra. E eu quero aqui estar honrando a senhora por tudo que a senhora acreditou. Por muitas coisas. Vou contar só duas historinhas, porque eu sei que o tempo é curto. Né? Primeiro, só que eu falei que era ficar toda essa homenagem à pastora. Só que o nosso outro irmão também quer falar, e eu vou dar oportunidade para ele, tá? E vai ter a coisa rapidamente, porque tem um cafezinho aqui, gente. Então tá, peraí, rapidamente. A pastora já está falando ali. Então, lembrando, foram muitas EBFs. A EBF antigamente era quase uma semana, né? Era uma semana, mas era muito bom, muito gostoso, muito proveitoso. Fora as tardes alegres, foram muitas, centenas. Enfim, lembrando que a irmã Vera representou para mim. Teve uma época quando eu era professora das crianças, eu lembro que lá em cima, no terceiro andar, era a classe dos jovens, e a classe dos jovens, ela bombava, como fala hoje. Era muito cheia, era muito bom. Só que eu ficava com as crianças, tinha só 3 professoras e era muita criança, então a classe tinha que ser dividida. E eu cheguei, ela provavelmente ela não vai lembrar, eu cheguei para ela e falei, irmã Vera, eu quero participar dos jovens, né? Porque de vez em quando só que eu conseguia. E eu aprendi, porque eu preciso aprender, olha só, eu preciso aprender. Só que ela pegou e falou assim para mim, mas você aprendeu quando você dá aula para as crianças, só você ler e buscar, provavelmente não deve lembrar. E aí o Senhor falou muito comigo. E a partir desse momento, eu passei a pegar o capítulo para as crianças e diluir ele na mês toda e melhorar, e aí eu fui aprendendo e crescendo. E eu vi que realmente a gente aprende lendo a palavra, não importa a classe que a gente está. E eu aprendi isso com ela. Outra coisa que eu aprendi, que foi muito importante, eu estou chorando porque realmente estou muito emocionada. Eu amo a escola dominical, por isso que quando ela, acho que Deus sabe todas as coisas, né? Outra coisa que aconteceu que foi no dia da Bíblia, em dezembro, meu filho era pequeno, e a irmã Vera pediu que a criança escrevesse sobre a Bíblia. E depois ia ter uma votação. E ele escreveu e foi lindo, ele foi votado. Inclusive o pai não ficou satisfeito, queria que ele votasse. Quando teve um outro voto, meu filho novamente foi votado como melhor redação da escola dominical. E o presente dele foi essa Bíblia aqui, que eu tenho até hoje. O Lucas tinha 8 anos de idade. Então, sou muito grata. Obrigada. Só isso. São Paulo, Tela. Obrigada. A pastora puxava a orelha hoje. A paz do Senhor para os irmãos. Amém. Eu quero dizer que eu também amo muito a escola dominical, honro a irmã Vera, ela sempre foi a superintendente, né, da escola dominical. E quando eu cheguei aqui, quero contar um pouquinho rápido do que aconteceu comigo. Eu vim para essa igreja, a irmã que trabalha aqui, né? Eu vim com uma depressão, eu passava por muita depressão, mas quando eu cheguei aqui, Jesus
encheu meu coração de alegria, porque eu lembro que quando eu cheguei aqui, a igreja era azulzinha, aí na frente tinha ali embaixo uma escadinha, né? Era assim, descia, tinha um jardim bonito com as florzinhas amarela e vermelha. E eu muito me alegrei de estar aqui, fui muito bem recebido com o irmão Sérgio, a Claudete. Eles me apoiaram muito aqui, a vovó Ana, a Noêmia, a Vera, a Alcinda. Eu lembro de muitas irmãs daquela época. E eu amei de estar aqui, fui muito amado pelos irmãos. E estudei junto com a Angeli, que hoje ela não está aqui, ela era jovem na época. Estudei, depois fomos indo, estudei junto com a Luciene, também, junto nós jovens. Estudei na época com o Sérgio, debaixo dessa amendoeira aqui, que a gente não tinha sala aqui em cima. E eu tenho essa alegria até hoje, graças a Deus. A escola dominical é onde a gente aprende muito de Cristo e de Jesus. E eu fiz um versozinho em homenagem à escola dominical. A escola dominical, ela é excelente. Planta uma semente no coração e na mente de quem a frequenta. Nos estudos traz prazer e alegria da palavra imarcessível do autor que nos ensina a viver em amor e comunhão no local. Venha assistir sempre à escola dominical. Amém. Amém. Para cá, a história de novo. E o que me encantou ao conhecer a irmã Vera foi uma coisa muito engraçada. Quando ela disse que orou 6 meses, né? 6 meses, para que não chover. Você vai contar para mim? Não, eu vim para cá, eu vim convidada, saí lá da igreja de Magalhães Baixo, e vim para cá convidada pelo pastor. Para trabalhar com as crianças, que tinha criança, mas não tinha professores. Aí eu perguntei muito a minha irmã, conhecia ele, não, Vera vai falar, você está aqui em Magalhães, lá você vai ser mais útil. Aí eu perguntei mais vezes, né? E quando eu cheguei aqui, eram 2 amendoeiras. Não tinha só. Aqui era a igreja. E 2 amendoeiras, eu fiquei 6 meses dando aula debaixo dessas amendoeiras e nunca chovia de manhã. Chovia à noite, mas de manhã não. Então isso me marcou muito, né? O cuidado de Deus. Depois é que começamos a construir aqui, aí dividimos as salinhas ali. Então eu fico assim, caramba, Deus é tremendo, né? Deus é maravilhoso. 6 meses sem chover de manhã, debaixo daquelas amendoeiras. O filho da irmã noiva não, da Ana, filho da irmã Ana, vinha de manhã, varria aquele tudinho ali, tirava aquelas folhas, arrumava os banquinhos, ele nem era da igreja. A mãe era, e a filha, né? A irmã, né? No caso, e a irmã, cuidava com amor e carinho. Então isso ficou assim, marcou no meu coração, né? O cuidado de Deus. E quando eu entro aqui, que eu vejo, né, até lá no 3º andar, tudo arrumado. E também fui usado por Deus, me ajudou para andar junto com a pastora, ser tesoureira, e pela graça de Deus, né? Levar até lá em cima, tá todos ar-condicionado, isso também foi maravilhoso. Mas o que mais me faz feliz é ser professora da escola dominical, né? Ser tesoureira por um acaso, mas Deus acha como Ele quer, né? Fico muito feliz de estar aqui, né? Foi muita emoção para mim, gente. Eu acho que nós estávamos vivendo esse carinho, irmã Vera, né? Eu achando assim, porque é uma história bonita aqui.
eu vi a irmã Vera sair pulando de lá para cá, dançando louvor. Para minha frente, né? Para a direita, para a esquerda. Isso. Ela veio por. Porque olha que pele. Veio de lá dançando, pulando, pensando em tudo. E Vera, que Deus nos abençoe. Então é uma bênção para a vida da igreja de Bambu, é uma bênção para a minha vida. Ela até para o Bambu. Eu tinha que desejo conhecê-la. Porque tem vida para a função de tirar. Então, Deus nos abençoe, te guardamos. E tem um carinho, um xodózinho da igreja de Bambu para você. Quero dizer também. Porque a senhora também foi minha professora, junto com o irmão Roberto. Foi um momento muito bom para mim, que eu aprendi muito, admirei muito tanto a senhora como ele. E eu lembro que mesmo quando eu tinha a idade de estar na classe dos jovens, eu falei para o pastor, eu não quero ficar na classe dos jovens, eu quero ir para a classe dos adultos. E eu vim para a classe dos adultos e foi muito bom, não me arrependo, aprendi muito. E uma frase que a senhora falava que me marcou e que eu já falei aqui também, é que crente que não vem à escola dominical não tem crescimento espiritual. Crente que não vem para a escola dominical continua como criança. Ela sempre falava isso me marcou e realmente é verdade, porque é aqui na escola dominical que a gente aprende, que a gente tem a nossa base para viver, sobreviver. Uma coisinha rapidinho. Um minutinho só. O interessante é como Deus cuida de nós, né? Semana eu estava chateada, triste, porque passando por um processo de estar sem igreja. Eu amo a casa do Pai, esperando esse ministério. Então eu estava muito triste, né? Conversei com o pastor que está me acompanhando para esse novo ministério. E ele fala assim, Vera, tempo é de Deus. Mas eu sou ansiosa. Eu estou com muita saudade de estar congregando numa igreja. Isso está fazendo falta. Mas como nós temos que obedecer, se Deus mandou eu sair daqui, não foi. Teve um propósito. O propósito dele vai ser cumprido. Eu tenho certeza porque eu creio. Eu não saí aqui porque saí, eu saí porque Deus mandou. Mas eu tenho muito amor à igreja, né? E eu estava triste e hoje Deus cuida tanto de nós que me deu esse presente maravilhoso para ligar meu coração e me dar mais força para continuar esperando a hora de Deus. Amém? Amém. Depois dessa manhã tão abençoada, que nós possamos sair daqui com um olhar mais sensível para o outro, um olhar mais atento ao outro. Nós estamos no Setembro Amarelo, mas todo dia pessoas passam por nós. Todo dia temos contato com pessoas. E uma coisa que eu trago comigo, toda vez que alguém é ríspido, toda vez que alguém me trata com indiferença, me trata de uma forma inadequada para o momento e para a oportunidade, eu entendo que aquela pessoa está pedindo ajuda. Que é a forma dela dizer socorro, olha para mim. E que a gente possa sair daqui nessa manhã, entendendo assim, que nós somos agentes de Deus nessa terra para levar as boas novas de salvação. E essa salvação, ela não está restrita a apenas na vida eterna, porque às vezes a gente pensa que Deus só se preocupa aonde você vai passar a sua eternidade. Mas a eternidade, ela começa aqui, hoje, agora, na nossa vida, no nosso cotidiano. Porque se nós não cuidarmos da nossa eternidade aqui, não vai haver uma eternidade
no futuro. Então nós precisamos cuidar de nós e cuidar uns dos outros. Sermos mais acolhedores, mais amáveis, mais sensíveis, porque às vezes a gente olha para as pessoas e a gente não imagina o tamanho da dor, do sofrimento, da luta, da dificuldade que a pessoa está passando. Então que a gente saia daqui com essa sensibilidade e que a gente entenda também que esse espaço de escola dominical, a igreja metodista, ela não é, tem gente que fala, né, a nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. Não, a nossa história é que a escola dominical prepara o cristão para a vida. Através do ensinamento da palavra de Deus, ele lança a luz para a vida da pessoa, para todas as áreas da vida da pessoa. Então a escola dominical, ela não tem um D lá de bíblica, por quê? Porque a gente não fala só de Bíblia, mas a gente usa a Bíblia para falar sobre todos os assuntos que faz parte da nossa vida. Então nós precisamos entender que esse espaço é um espaço abençoado, um espaço de aprendizado, né? Então vamos estar nos colocando de pé, nós vamos estar orando ao Senhor, agradecendo a Deus por essa manhã tão maravilhosa, agradecendo a Deus pela vida da Raquel. Raquel é bênção, família de Raquel é bênção, é uma família que eu amo assim de montão, o Papai do Céu me deu, né? Não são só irmãos em Cristo, são amigos e são parceiros na missão. Isso é muito bom quando a gente tem pessoas assim chegadas que a gente sabe que basta dar um telefonema e já sabe qual é a resposta. Se não tiver nenhum impedimento, com certeza vai te acudir, vai te ajudar. Então, vocês sabem que eu amo vocês, então é bom estar aqui. E também fico feliz quando eu vejo que somos gratos às pessoas que marcaram a nossa vida, marcaram a nossa trajetória. E é sempre bom poder agradecer. E às vezes a gente espera para reconhecer o valor das pessoas depois que elas já não estão mais entre nós. E aí quando eu falo que elas não estão mais entre nós, não é porque partiram, é porque às vezes viajaram, está em outro lugar, aconteceu outras coisas e a gente perdeu o contato e perdeu a oportunidade também de dizer o quanto ela é importante. Então, meus irmãos, uma coisa que eu aprendi, todo dia a gente deve dizer obrigado, todo dia a gente deve declarar o nosso amor e a nossa gratidão às pessoas enquanto temos oportunidade. Amém? Então vamos estar orando, tem um cafezinho, segundo já me informaram, e logo mais nós teremos o nosso culto às 18 horas, hoje dirigido pela Expansão Missionária, porque muito do que a gente ouviu aqui já está no sermão de logo mais. Amém? Então, venha, porque vamos falar de missão. E missão é cuidado, missão é comunhão. E o Senhor nos chama para essa obra, tá bem? Paizinho querido, nós te agradecemos por essa manhã tão especial na tua presença. Te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor nos permitiu vivenciar nessa manhã. Que nós possamos sair daqui mais atentos, mais zelosos e querendo cuidar melhor de nós mesmos e dos nossos irmãos, daqueles que estão à nossa volta, dando essa sensibilidade e esse entendimento para ver a dor e o sofrimento do outro e fazer algo, Senhor, para transformar a vida do outro, assim como o Senhor tem transformado as nossas vidas. Como diz a tua palavra, enquanto calamos, Senhor, nós vamos morrendo aos poucos e definhamos, e por isso que é importante falar das nossas dores, falar das nossas lutas, das nossas dificuldades, buscar ajuda e socorro. Socorro primeiramente em Ti, porque é buscando ao Senhor que o Senhor nos dá direção para os próximos passos e que nós possamos seguir em frente com ousadia, fé e coragem, na certeza que o Senhor caminha conosco e o Senhor tem o melhor para as nossas vidas. Muito obrigado pela vida dos meus irmãos, muito obrigado por essa escola dominical, continua conosco, agora vamos nos dirigir aos nossos lares, que o Senhor nos dê um almoço em família abençoado, que logo mais possamos ter a coragem e disposição para vir outra vez à tua casa, porque o Senhor certamente tem muito mais para as nossas vidas. Tudo isso nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas,
livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória